Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu aqui na escola e vocês aí na casa de vocês, né? Sintam-se abraçados por mim, por todas as professoras, que a nossa vontade nesse momento é de dar um forte abraço em cada um de vocês, certo? Vamos iniciar no livro de matemática, nas páginas 68 e 69, iniciando no capítulo 4, figuras geométricas espaciais. Tá? É um assunto bem gostoso de ser trabalhado, tenho certeza que vocês vão gostar, mas preste bastante atenção na explicação, certo? Iniciamos esse capítulo com o livro aberto, tá? Abra o seu livro dessa maneira para que você observe bem com atenção as imagens que o livro traz. Ela precisa ser observada juntas, tá bom? Não dobrem assim, não. Façam assim. Abram ele e vai observando o que apresenta cada imagem. Então, temos lá, na página 69, na seção Todos a Bordo, 4 perguntinhas, tá? Eu vou ler para vocês e vocês podem ir respondendo oralmente, certo? De acordo com a observação da imagem dessas duas páginas, certo? Número 1. Você conhece esses personagens que estão aparecendo na imagem? Você sabe quais os nomes deles? Sabe? Número 2. A qual história eles pertencem? Sabe o nome da história que eles fazem parte? Você sabe como é essa história? Talvez você saiba, né, de qual história, mas não sabe como é a história, né? Não conhece a história toda. Talvez já viu falar, né, dos personagens, sabe de qual história, mas não conhece a história. Número 3. Um dos personagens tem partes do corpo parecidas com algumas formas geométricas espaciais. Qual é esse personagem? Essa tá fácil, né? Talvez você já identificou na imagem qual é o personagem, mas talvez não saiba o nome porque não lembra da história, né? Mas também pode ser que você saiba o nome. E número 4. Com quais formas geométricas espaciais são parecidas partes do corpo dele? Então, observando, né, o personagem, você vai poder falar quais as formas que você já conhece, que você lembra, que faz parte do corpo deste personagem. Né? Isso nós vamos ver mais pra frente as formas. Lembrando um pouquinho da história, esses personagens fazem parte da história o Mágico de Oz. Tá? Eu vou ler um pouquinho só para lembrar, ou para você conhecer, se você ainda não conhece a história, sobre a história do Mágico de Oz. Dorothy e seu cachorro Totó são levados para a terra mágica de Oz, quando um ciclone passa pela fazenda dos seus avós no Kansas. Eles viajam em direção à cidade de Esmeralda para encontrar o Mago Oz. E no caminho encontram um espantalho que precisa de um cérebro, um homem de lata que deseja um coração e um leão covarde que quer coragem. Então, já falamos aqui dos 3 personagens. O mago pede ao grupo que traga uma vassoura da bruxa malvada do oeste a fim de ganharem a sua ajuda. Nessa história, o personagem Homem de Lata é feito de diferentes formas, certo? Então, olhem lá, tem cubo, esfera, cone, né, e um cilindro e até o paralelepípedo que fazem parte, né, da composição do Homem de Lata, como vocês puderam observar na imagem. Continuando, né, se nós estivéssemos em sala, eu perguntaria para vocês os nomes e para vocês mostrarem para mim, na imagem do Homem de Lata, né, quais são as figuras, né, geométricas apresentadas na composição do corpo dele. E aí vocês levantariam a mão, iam falar a cabeça, né, a perna, o braço, o corpo, né, do que é feito, certo? Qual figura está lembrando, né, está representando aqui. E aí vocês falariam um nome para a professora saber o que vocês já conhecem ou não ainda das formas das figuras geométricas, né? Mas, infelizmente, não é possível estarmos juntos para ouvir vocês. Vocês podem já ir falando, mostrando o que vocês sabem, apontando aí no livro, né, as figuras que vocês conhecem já, tá bom? Seguindo na página 70, lá na seção bússola, né, que inicia esta página,
está dizendo que neste capítulo você vai reconhecer, colocar nomes e identificar características de algumas figuras geométricas espaciais. Então, vocês vão conhecer o que compõe cada figura, né, as diferenças, as semelhanças de uma e outra. Tá? Então, vocês vão observar. Ao ver aquela figura, você já vai saber o nome, você já vai reconhecer e saber também as características. O que é características? É o que aquela figura apresenta, como ela é. Por exemplo, quando eu falo para você, dê as características da sua professora, dê as características da sua mãe ou do seu pai, certo? Características físicas, como é aquela pessoa, né? Alta, baixa, cabelo curto, cabelo longo, certo? Então, característica é dizer, falar como é, tá bom? E aí, isso vocês vão poder aprender agora nessa aula das figuras que nós vamos conhecer e aprender. As figuras geométricas espaciais. Figuras geométricas espaciais na seção sonar. Na seção sonar, na número 1, está pedindo para vocês observar algumas figuras geométricas espaciais parecidas com as partes do corpo do homem de lata. Aquela que você observou lá na página 69, tá? Então, algumas figuras, né, parecidas com o corpo do homem de lata. Vocês estão observando aqui na página 70. E aí, na página 70 aqui, ó, tem 4 figuras que, né, fazem parte, né, são parecidas com as que estão preenchendo o corpo do homem de lata. Reproduz essas figuras com massa de modelar. Então, está pedindo para vocês fazerem essa figura com massinha de modelar. Aqui na escola não é possível estarmos juntos para realizar essa atividade. Se estivéssemos, a professora, né, entregaria para cada um, né, uma certa quantidade de massinha, vocês iam olhar as 4 figuras e representar, né, vocês iam fazer com as mãozinhas de vocês as figuras que estão aqui, as 4 figuras. Porém, né, infelizmente, pelo momento em que estamos passando, onde deve ficar cada um na sua casa, mas as nossas aulas não pararam, estamos aqui para isso, certo? Então, quando retornarmos, as professoras irão providenciar essa atividade, porque eu sei que vocês vão gostar muito, né? Mas mesmo assim, nós vamos continuar, não vamos deixar de fazer, porque por conta da massinha, tá? Mas é claro, se você tem massinha em casa, ótimo, pode utilizar, pode fazer sim, né? Ah, eu tenho, aqui em casa tem, tranquilo. Quando retornarmos para a escola, façam novamente, tá? Depois que pede para vocês reproduzirem as figuras geométricas espaciais com massinha, nós vamos agora, com a ajuda da professora, né, nessa aula, escrever o nome de cada figura geométrica que você fez. No caso, que você observou, que você está observando, né? Porque não fizeram com massinha, mas vocês estão observando as figuras aqui na página 70, certo? Essas 4 figurinhas aqui. E aí nós vamos colocar nomes nela. Vamos para o quadro. Temos primeiro a figura que é a esfera, tá? A esfera ela é toda redonda, né? Lembra uma bola mesmo, certo? Então a primeira figura que aparece lá é a esfera. Vocês podem escrever aí. Vamos lá. Então, temos a esfera, certo? A próxima figura é o cubo, tá? Então, a professora pegou o cubo, certo? Que lembra um dado, né? Então, essa é a próxima figura que está em vermelho aí no livro. E o nome dessa figura é cubo. Próxima figura, cubo. Vamos agora para a próxima figura em azul. Vocês estão observando, é o cilindro, tá? Olhem só o cilindro, né? Os lados que compõem o cilindro, certo? Então, a próxima figura que vocês observam, que vocês vão poder fazer com massinha também, representar ele em massinha, é o cilindro. Ok? E por último, nessa observação, nós temos o cone. O cone, ele lembra aquele cone de trânsito, o chapeuzinho de aniversário, o chapeuzinho da bruxa, certo?
tá? O confete, certo? Então, temos aqui o cone, tá? Ele tem a pontinha aqui embaixo ele é assim, tá bom? E eu rodando ele, vocês estão observando o cone. Este aqui é o cone. Então, vamos escrever. Cone. Então, nessa página, vocês puderam observar 4 figuras geométricas espaciais, tá? Então, depois que vocês escreverem, vocês podem ler o nome dessas figuras, observe a foto dela no livro e o nome que vocês escreveram, tá? Então, vocês representaram a esfera, tá? Que lembra uma bola, né? A esfera. Fizeram também o cubo, que lembra um dado, certo? A gente usa bastante dados nos nossos jogos em sala de aula, tá? Jogos em grupo, então temos o cubo. Do cubo, temos também, depois do cubo, o cilindro, tá? Essa forminha aqui, o cilindro. Ai, professora, o que lembra o cilindro, então? Já que o cubo lembra o dado, a bola lembra a esfera, o cilindro lembra, pode ser o copo. Sabe o copo que vocês bebem água? Sim, o copo, tá? A lixeira, dependendo da lixeira, né? Ela é redonda, lembra uma lixeira, tá? As embalagens, né? De creme, de mão, do vidrinho de acetona, tá bom? E, por último, o cone, né? Como eu expliquei, o cone também lembra o cone de trânsito, aquele que vocês observam, né, nas ruas, e também o chapeuzinho das bruxas, quando vocês veem história de bruxa, né, tá sempre com o chapeuzinho, e até o chapeuzinho de aniversário, tá? Aqueles que prendem assim com elastiquinho. Então, essas são as figuras geométricas que estão representadas na página 70. Depois que vocês escreveram o nome da esfera, do cubo, do cilindro e do cone, agora é a hora de você partir para a página 71. Na página 71, está mostrando mais 2 figuras geométricas espaciais, né? Está escrito lá a pirâmide e também o paralelepípedo, né? Então, temos aqui para mostrar para vocês a imagem da pirâmide, certo? Lembra-se aquelas pirâmides do Egito que nós sempre observamos em livros, tá bom? A pirâmide tem também algumas embalagens de doce, bem difícil de encontrar, mas tem sim no mercado embalagens de doce ou até lembrancinhas de aniversário, né? Feita em formato de pirâmide, essa aqui. E esta outra, paralelepípedo, tá? Temos a imagem aqui para vocês observarem, a imagem do paralelepípedo. Se vocês observarem bem, ó, tem lado do paralelepípedo que vai lembrar o cubo, certo? Então, tem lado do paralelepípedo que lembra o cubo. Mas agora o foco é observar o paralelepípedo e a pirâmide, tá bom? Na página 70. E aí, tá pedindo para vocês, na letra A, para que vocês façam esses 2 modelos de sólido geométrico também com massinha, tá? Não, já expliquei que não é possível realizarmos essa atividade em sala. Se vocês tiverem massinha em casa, podem fazer a atividade. E ao retornarmos, nós voltamos nessa página para fazer com vocês os sólidos, né, as figuras geométricas apresentadas aqui nessa página hoje, na página 70 e na página 71, tá? Mas você pode fazer desenho e pode também procurar embalagens em casa que mostram a forma, né, dessas figuras, ok? E aí, conversem sobre as formas das superfícies desses sólidos, né? Que formato tem a superfície desses sólidos, os lados desses sólidos? Por exemplo, a professora está segurando na mão uma pirâmide e o lado desta pirâmide tem um formato de quê? Olhem só, olha somente esta parte aqui desta pirâmide, tá? Qual é o formato que ela tem? De um triângulo, certo? E aqui embaixo, esta outra superfície dela, lembra o quê? Ah, professora, lembra um quadrado, lembra um cubo, ok? Ó, então esta é uma pirâmide, ok? E as formas das superfícies dela, lembra?
o triângulo e aqui um quadrado, ok? E o paralelepípedo? Olha só do paralelepípedo, as bases dela. Formamos aqui um retângulo e aqui também um quadrado. É o que compõe, certo? As bases do paralelepípedo, ok? Então, observando bem. Então, vamos ver também a base das outras figuras? Vamos. O cilindro, o que compõe o cilindro? Olha só, o cilindro tem aqui a base, o círculo e a forma arredondada, né? Que ao redor dele, no corpo do cilindro, não tem uma forma, porque é arredondado, redondo, certo? Mas nas bases eu tenho um círculo. Mesma coisa acontece com o cone, né? O cone tem um corpo arredondado e uma base circular, na base de um círculo, ok? O cubo a mesma coisa, tá? Lembra o quadrado, as bases do cubo. E a esfera, ela é toda redonda, tá vendo? Não tem um lado que tem uma base em formato de retângulo, de triângulo ou de quadrado, tá? Ele é toda, a esfera ela é toda redonda, ok? Agora, continuando, a letra B é uma tarefa que eu vou deixar para vocês, tá? Eu estou muito curiosa para saber, para ver cada um desses desenhos que vocês vão realizar na letra B. Na letra B, está pedindo para vocês que criem um desenho abaixo do seu homem de lata, tá? Podem observar lá a figura do início do capítulo 4. Observem aquele homem de lata lá, só para vocês terem uma noção. Mas agora você vai criar o seu homem de lata. E utilizando somente as figuras geométricas espaciais, tá? De preferência que vocês aprenderam hoje. Tá? Esfera, cubo, cilindro e cone. Posso usar paralelepípedo? Pode também. Posso usar pirâmide? Com certeza, você pode usar. Tá? Se possível, tente fazer um usando todas essas figuras geométricas aprendidas na aula de hoje. Se você conseguir, vai ficar ótimo. Não esqueçam de colorir o seu desenho, certo? Fazer primeiro com lápis de escrever e depois você pinta. Não use canetinha no seu livro, porque pode manchar a página de trás. Combinado? Então, façam com muito capricho, vou ficar muito curiosa, tenho certeza que as outras professoras também ficarão para saber, para ver o desenho que vai sair daí, tá? Então, façam com capricho, no retorno eu vou olhar, vocês vão fazer essas figuras com massinha, né? Vai ser uma aula bem divertida, falei que vocês iam gostar, e aí eu espero vocês na próxima aula. Ficam com Deus!